É muito legal poder estar participando do Circuito Urbano de 2023, com a apresentação de alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo em parceria ao longo de alguns anos já. Então, vou começar fazendo a minha apresentação, uma autodescrição, que é importante nesses momentos para que seja acessível para todas e todos. Meu nome é Ana Luísa Silva Figueiredo, eu sou arquiteta e urbanista, também tenho mestrado em arquitetura e urbanismo, e sou coordenadora da Maitá ATIS. Eu sou uma mulher branca, de cabelos médios, castanhos claros. Estou utilizando uma blusa preta e também óculos de grau com aros marrons. A gente preparou, né, para falar um pouco desses trabalhos que a gente vem desenvolvendo desde 2018, das duas organizações da sociedade civil, a Associação Veracidade e a Maitá ATIS. Então, como eu comentei, eu sou coordenadora da Maitá, é uma assessoria técnica de habitação de interesse social jovem. Nós completamos um ano de formalização, mas já temos uma atuação aí de pelo menos 5 anos com comunidades e moradores, né, aqui no interior de São Paulo. Então, esse evento é para discutir um pouco dessas atuações que a gente vem fazendo no interior de São Paulo. Então, por isso que a gente elencou, né, essa importância da ATIS aqui no estado, para além da capital, que é, historicamente, é onde vem se desenvolvendo mais. Então, a Maitá, ela começou mesmo, ela tem uma origem na cidade de São Carlos, a partir de uma assessoria aos moradores da ocupação em busca de um sonho, e que fica localizada na zona sul da cidade, e que em 2017 procurou uma assessoria para realmente dar uma melhor qualidade de vida àqueles ocupantes, né, aqueles moradores. Então, começamos os trabalhos por lá, e logo vimos a necessidade de ter um apoio mais formal, e aí a gente, né, precisava, né, entender melhor as situações ali para continuar atuando. Ao longo desses anos todos, passamos por uma pandemia todos, né, uma situação muito complicada, para os moradores foi pior ainda, mas nos processos, né, de negociação com a prefeitura, entendendo ali as necessidades, conseguiu-se abrir, né, e algumas vitórias, um processo de regularização fundiária, que foi sendo feito de uma forma um pouco desconforme com a lei, e vimos a necessidade, então, de trabalhar com isso. E a gente vai apresentar, então, como está a situação atual, o que a gente tem feito, mas eu vou passar a palavra para a Dani, para ela contextualizar um pouco de como que a gente começou a trabalhar juntos, né? Então, a gente tinha essa situação em São Carlos, mas, primeiramente, a Maitá, com a Veracidade, foi trabalhar em outra cidade no interior de São Paulo, que é São José dos Campos, por conta de outro projeto, né? Então, a gente está elencado aí para falar de 3 dos projetos que a gente trabalhou antes, juntos, e logo eu volto. Olá a todos e todas, meu nome é Daniela, eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, castanho escuro, estou vestindo uma blusa azul marinho e uso um óculos marrom, com a armação marrom.
Eu sou coordenadora da Associação Veracidade atualmente, né? E atuo junto com a Veracidade desde 2016, né? A Veracidade, falar um pouquinho do trabalho da Veracidade, né? Ela foi fundada em 2012 com o objetivo de difundir práticas da permacultura, da agroecologia e trabalhar a partir desses temas, né, com a educação ambiental. E um grande espaço de atuação da Veracidade sempre foi o espaço urbano, né? O nosso objetivo é conseguir contribuir para a transformação desses espaços também, né? Por isso que a gente também se encontrou nesse trabalho com a assistência técnica e habitação de interesse social, né? Acho que é uma ferramenta importante para essa transformação e para a construção das cidades que a gente quer ver acontecer, né? Como a Ana Luísa falou, em 2017, a gente teve contato com alguns professores da USP e com o PITA, enquanto coletivo, né, para desempenhar o primeiro trabalho em ATIS em São José dos Campos. Depois disso, a partir dessa demanda que a gente identificou também junto com a Maitá, né, em São Carlos, a gente começou a atuar aqui. E já são 4, 5 projetos nos últimos 2 anos atuando com a ATIS, né? A principal parceria a Veracidade é o Mocip, né? E a principal parceria de fomento para essas ações são os Conselhos de Arquitetura de São Paulo e o federal, né? O CAU Brasil. Acho que é isso. É isso mesmo. Então, a gente vem trabalhando juntos, juntas, e não só com os trabalhos da assessoria no sentido de projetos, mas também com cursos, formações, que vão retroalimentando, né? A gente percebe que é muito importante a gente ir se formando também, entendendo as necessidades, para, de fato, promover trabalhos mais robustos, que tenham um significado maior ali para a cidade de São Carlos e o interior do estado de São Paulo também, né? Então, resgatando um pouco dessa história, nós começamos, de fato, essa parceria a partir do trabalho do banhado. O banhado é uma área de São José dos Campos, que fica no Vale do Paraíba, e tem esse nome mesmo por causa de, historicamente, de ser uma área, mesmo central da cidade, mas que tem as cheias ali do rio, e os moradores tinham, né, desenvolveram práticas ali de utilizar como estratégia mesmo essas cheias para sua subsistência. E é uma ocupação centenária, então, que estava sofrendo uma ameaça de remoção. Então, nós, por meio também de outros professores da USP, onde a gente também estava desenvolvendo alguns trabalhos, fomos chamados, né, praticamente, a trabalhar ali, a juntar as nossas expertises para auxiliar esses moradores na construção de um projeto, né, um plano popular para esses moradores. E foi um processo bem longo, bem intenso, que começou com algumas incursões e logo apareceu, então, um primeiro edital de ATIS do CAU São Paulo. E vimos ali, né, já tinha essa emergência, essa possibilidade de conseguir um financiamento para desenvolver esse projeto, né? Já ia demandar bastante recurso e tudo mais, para que saísse algo que virasse um instrumento de luta, né, político, assim.
Então, foi a partir desse edital que fomos contemplados, né, em parceria com a Veracidade, encabeçando ali também, mas com outras instituições, então a USP, a Univap, a USP com o Instituto de Arquitetura, a FDRP, a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, e conseguimos, então, de forma participativa, com aqueles moradores, entender as necessidades, em meio a essa ameaça de remoção, que é um grande desafio, para a gente fazer um plano que realmente respondesse à situação ali, né, identificasse e mostrasse para o poder público, para a população em si, porque o estigma também é muito grande, a importância daqueles moradores, que, como eu comentei, né, tinham uma prática, viviam daquela área de uma maneira há mais de 100 anos, e que, pelo um processo que é recorrente nas cidades, né, sofreu uma favelização, mas que não significa que aquilo ali deveria ser removido de forma alguma, mesmo que no discurso do poder público fosse necessário para abrir uma via. Então, a gente conseguiu, por meio de um plano de trabalho bastante intenso, com oficinas, com uma visita sistemática, né? Várias vezes juntamos alunos, né, profissionais, para conseguir compreender aquele espaço, desenhar essas relações, né, cartografar e produzir materiais. Então, assim, acho que é um trabalho muito significativo para a gente, né, enquanto profissionais, enquanto estudantes, enquanto uma equipe que começou a se formar ali. E na fala da Dani, ela comentou, né, do grupo Pitá. Era como a gente se identificava naquela época, né? Algumas das pessoas que faziam esse trabalho na ocupação em busca de um sonho em São Carlos. E a partir dessa experiência do banhado, nós conseguimos compreender que a assessoria técnica ela tem que ser multiprofissional. Não adiantava, né, tentar acolher tudo só com o olhar da arquitetura e do urbanismo, ou só com o olhar do ambiental, né, da engenharia ambiental, ou florestal, enfim, ou só do direito também. Mas que a gente precisava juntar forças e esses conhecimentos para fazer algo realmente significativo e completo, né? Então, conseguimos fazer isso. Temos vários documentos, né, que são públicos, tem um material, né, um livro que também está disponibilizado do resultado desse plano, mostrando essa importância, né. E a partir dessa experiência, então, que nós vimos já do lado da Maitá, né, que seria legal, então, nos juntarmos. Então, muito dos membros e associados da Maitá atualmente são pessoas que se conheceram já na prática para construir esse plano popular do banhado, né? Esse preâmbulo, ele é cheio de informação, tem muitas coisas que aconteceram, né? E até hoje a gente tem repercussões desse plano sendo efetivado, né, sendo levado para a Câmara Municipal como um instrumento mesmo, e sempre é acionado, assim, né, essa importância de realmente ter produtos para os moradores que estão ameaçados por quaisquer riscos, assim. Então, a partir dessa experiência, a gente se animou a escrever outras propostas, né, para os espaços, e a gente vai apresentar aqui também, né.
Eu queria abrir para alguns comentários, né? O Renan e a Ana estavam lá também, fizeram parte desse processo do banhado. Então, convido vocês a colocarem alguns comentários desse processo e, com certeza, eu esqueci de algum momento importante aí de como foi. Eu sou Renan Santos Gomes, sou arquiteto urbanista, tenho mestrado na área de urbanismo também. Sou um homem branco, cabelo cortado bem curtinho na máquina, estou vestindo uma camiseta preta básica, sem estampa. Obrigado, Ana Luísa. Eu queria usar, né, o momento que a gente está falando do banhado, né, para colocar sobre uma forma de se fazer a prática da TIS, né, que é de colocar os moradores, né, os principais interessados ali, como protagonistas, né, do que vai ser proposto, né? A gente nunca se propôs a chegar lá como uma equipe técnica, né, para resolver como terceiros a situação para eles, né, de colocar propostas ali que vinham da nossa cabeça como técnicos, né, mas de trazer junto com eles, né, soluções não só para faltas, né, para carências, mas também para potencialidades ali, né, daquelas pessoas e do território estudado, né? O território do banhado sendo ali encostado numa área central, vou falar de novo porque passa um ônibus, o território do banhado sendo ali, né, localizado numa área central e tendo produção agrícola, né, criação de animais e uma diversidade de outras atividades comerciais, né, atende a região central, né, a partir do trabalho daquelas pessoas e mesmo quem não produz lá no banhado, né, está ali muito perto do emprego, né, então é uma relação, uma dinâmica muito importante da presença daquelas pessoas na região central, né, de São José dos Campos, para o próprio funcionamento da cidade mesmo, né? Então, manter aquelas pessoas ali é muito importante, né? E requalificar aquele espaço, né, que já tem suas qualificações, também é muito importante. E colocar, né, os moradores diretamente em diálogo com a gente, para entender quais são as demandas, para entender quais são os potenciais, né? É muito importante para trazer soluções junto com eles, né? Então, é isso do protagonismo. E remarcar também a função desse plano, remarcar a função desse plano como uma ferramenta de luta mesmo, né? Ele foi utilizado pelos próprios moradores, né, para a própria organização interna, né, e para a esperança ali dentro se fortalecer, de se manter ali naquele território, né, e se apropriar do que foi construído junto com eles para pressionar poder público, pressionar o legislativo, né, e o judiciário. A questão do banhado se judicializou fortemente e o plano mostrando que é possível eles se manterem, que é mais viável economicamente, que é mais produtivo para a cidade, eles se manterem ali com uma qualificação urbana, né, com dignidade, é muito melhor do que a proposta que a prefeitura sempre trouxe, né, de que é uma necessidade que eles sejam removidos. E também a questão, né, de que é um direito deles, que eu vou deixar isso para a Ana, de que eles já estão ali já há mais de 100 anos, já bateu 100 anos, né, já há mais de 100 anos que eles moram ali. Então, é direito deles se manterem, direito deles estarem. Vou passar a palavra. Primeiro, eu agradeço, né, pela oportunidade de a gente estar aqui participando do circuito urbano, para mostrar, né, nosso trabalho, nossa forma de entender a TIS e as nossas práticas e também contribuir com algumas reflexões que a gente tem feito durante esses anos, né, de prática. Meu nome é Ana Cláudia Mauer dos Santos, eu sou advogada popular, eu sou uma mulher branca, com cabelo médio, curto, estou com o cabelo meio preso, loiro, com luzes,
visto uma blusa branca e brincos de argola dourados, e também uso óculos, né, de armação dourada e preta. E eu tenho atuado, né, com assessoria jurídica popular desde 2012. Em 2011 eu comecei, né, no Núcleo de Assessoria Jurídica Popular de Ribeirão Preto, que é um grupo de extensão vinculado à Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, né, a FDRP, USP, como a Ana Luísa já mencionou. E nessa atuação na graduação, eu fiz parte, né, de defesa, né, contra a remoção e também pela permanência, né, de famílias, depois, na sequência, também na luta pela regularização fundiária, de famílias, né, de ocupações urbanas do entorno do aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto, que é no interior do estado de São Paulo também. Então, eu sou, né, de Ribeirão Preto, tenho uma atuação lá, e vim para São Carlos, né, depois de começar a graduação em arquitetura e urbanismo. Mas eu tenho uma trajetória já anterior, né, de assessoria técnica, na assessoria jurídica popular, e um mestrado também que decorreu, né, dessa prática, como eu comentei. A gente sempre faz algo que é uma prática e uma reflexão, né, é o que a gente chama de praxis, que está dentro, inserido dessa concepção de educação popular, né, muito baseada nas ideias do Paulo Freire. E nessa perspectiva, como o Renan colocou, então, as populações ou grupos historicamente oprimidos, né, na concepção do Paulo Freire, são quem a gente está lutando junto, né, por mais que certas vezes a gente não faz parte desses grupos, às vezes sim, né, essas coisas transitam. Por exemplo, às vezes, enquanto mulher, né, por uma questão de assimetria de gênero, a gente faz parte do grupo oprimido, enfim, mas nessa luta, né, a gente luta junto também, né, que lado da história que a gente escolhe estar. E aí, nessa perspectiva de compartilhamento, né, de saberes técnicos e de apoio da luta pela defesa de direitos, pela efetivação de direitos fundamentais, né, direitos humanos, o protagonismo das famílias, dos moradores é fundamental, né, então eu vou reforçar isso que o Renan colocou no começo. Nessa perspectiva, a atuação do banhado, a gente foi chamada, né, então eu e a Daniele Zoega Rosim, como consultoras jurídicas, para contribuir com a demanda que estava o banhado naquele momento, de pensar num plano, né, num laudo técnico, para fazer frente às pressões da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, que tinha intenções de remover, né, forçadamente, essa comunidade do banhado, também chamada de Jardim Nova Esperança, né, e a Defensoria Pública, né, então a gente não foi como advogada popular fazer a defesa no processo, a Defensoria Pública, né, o defensor Jairo teve um papel central nesse processo de fazer esse enfrentamento judicial, né, e no sistema de justiça, e esse intermédio, com todas esse laudo técnico, né, essas contribuições da assessoria técnica, para poder mostrar, né, então, para o judiciário e fazer um convencimento de que era possível, não só possível, aquelas famílias continuarem ali, como era melhor, né, como é não só também direito dessas pessoas estarem ali, né, então, enquanto legítimos possuidores, né, mas também para garantir e efetivar o direito à moradia adequada, e também na discussão da preservação ambiental, a gente chegou a isso enquanto conclusão técnica, né, enquanto entendimento da realidade, de que só foi possível o banhado continuar ali, né, e o banhado entendendo a comunidade mais o complexo de elementos naturais que tem ali, né, as duas coisas juntas, só foi possível
subsistir por 100 anos no meio de São José dos Campos, que é uma cidade bastante urbanizada, né, industrializada, de referência, né, para o Sudeste, para São Paulo, de tecnologia, enfim, só foi possível numa área central, um lugar com com processos ecológicos ainda bastante ativos, né, com vegetação, com as águas, enfim. E essa comunidade, né, de famílias com práticas também relacionadas à natureza, né, com saberes sobre as ervas, sobre as plantas, sobre os ciclos naturais. Tem uma série de famílias que ainda guardam essas vivências, essas experiências ali, esses saberes. Isso só foi possível porque houve essa presença humana naquele lugar de uma forma mais ecologicamente saudável, com esses elementos naturais, né? Que se não fossem essas pessoas ali, o processo de urbanização, de expansão urbana já teria avançado sobre o banhado em si, né? Sobre essa várzea, sobre essa vegetação, essa biodiversidade toda. Então, a permanência deles, né, a gente construiu um plano popular que tanto tinha a ver com os desejos e necessidades, né, para a garantia do direito à moradia adequada dessas famílias, como também para a preservação dos processos ecológicos, da biodiversidade e de uma diversidade também, né, cultural, em termos de formas de vida que sejam mais condizentes, né, com o desenvolvimento sustentável. Então, permanecer o banhado e garantir a permanência das famílias e dos modos de vida deles, né, e com condições de urbanização melhores, significa estancar, né, ou impedir o avanço da especulação imobiliária, o avanço da urbanização sobre as áreas ambientalmente sensíveis que devem ser protegidas, né, para a gente garantir um futuro para as presentes e futuras gerações, né. Mas o que eu queria pontuar também do banhado é que tem uma multiplicidade sempre, né, de dimensões que a gente trabalha na assessoria técnica e na defesa, né, de comunidades ou de núcleos urbanos informais, né, de famílias em situação de precariedade da posse, de urbanização, né. A gente sempre tem visto na nossa prática não só a questão em si da pessoa ter um teto e 4 paredes, vamos dizer, né, mas toda uma demanda de trabalho, das relações com o centro, dessa força de trabalho com a cidade, ou das necessidades das pessoas de terem uma renda melhor e mais garantida, e como que a localização do banhado ser central, né, na cidade traz uma importância também das famílias estarem ali, continuarem ali para os ciclos econômicos, né, para as dinâmicas econômicas, para desenvolvimento social, né, socioeconômico dessas famílias. Tem muita gente lá que produz alimentos, né, tem muita gente que trabalha nos comércios, que trabalha nos serviços, e ao mesmo tempo também as dimensões de patrimônio histórico que tem lá no banhado, né, tem moradias de antigos ferroviários, né, que estão ali ainda preservados, tem moradias de técnicas de construção, né, de taipa, enfim, centenárias. A gente tem essa relação de produção também com a turfa, né, de produção de hortaliças, enfim, e toda a biodiversidade em si, né, ambiental, que tem ali, porque o banhado, né, se depois a Ana Luísa puder mostrar o mapa, é o que o Aziz Absaber coloca como anfiteatro meândrico, né, que é uma depressão, né, que é uma grande várzea que alaga em períodos de cheia, então por isso é chamado de banhado. E quando a gente foi lá visitar, gente, é impressionante, assim, o quanto que tem de verde, de árvore, de pássaro, de peixe, de coisa ali, no meio de uma cidade hiper caótica, urbanizada, asfaltada, industrializada também, né? E
e entender, então, estrategicamente, como que a gente pode fazer essa preservação, essa proteção ambiental, a gente depende de uma ocupação humana ou do uso do solo que seja compatível para garantir também essa proteção ambiental, né? Ali a gente teve clareza e faz a defesa, né, de que da transformação, né, como o município vem fazendo para tentar a remoção das famílias. Então, o discurso aparentemente, né, conservacionista, de que é preciso ter um parque naquele lugar, né, ou ter outras formas mais restritivas de conservação ambiental, o município tem feito essa legislação sem, né, audiência pública, sem os laudos técnicos necessários também, e uma sequência de legislações mais restritivas que vem de encontro também com as incursões, né, com as investidas de remoção e de reintegração de posse. E, ao mesmo tempo, né, com interesses de construção de uma grande estrada ali, né, que interliga a cidade, uma via pública, ou de condomínios de luxo. Então, sempre o argumento ambiental muito utilizado a depender do interesse, né, a depender do sabor do interesse econômico. E ali a gente, analisando a situação, e também na defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a gente colocou que, para isso realmente acontecer, é preciso a gente desenhar uma unidade de conservação que retrate o que hoje acontece, né? Que só assim é possível conseguir manter e preservar futuramente, né? E evitar mais degradação, ou evitar que outros usos sejam feitos posteriormente, as famílias saindo de lá, que é isso que vem sido desenhado nos últimos anos, né? Então, para resumir, essa estratégia jurídico-política da Defensoria, a gente somou, né, junto com esse plano popular. Então, o peso que teve, né, a atuação de arquitetos e urbanistas, engenheiros ambientais, e, né, também a advocacia popular, para poder dar prova, né, dar subsídio, dar peso e dar fôlego para uma defesa também judicial e para refrear a prefeitura municipal de fazer um planejamento ou uma produção de cidade que não é condizente com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Obrigada, Ana. E a partir dessa experiência, né, vimos a importância, então, de trabalharmos juntos e também a possibilidade, então, de colaborar com processos de regularização fundiária, né? Então, a gente vai ver um vídeo de uma das propostas que fizemos para São Carlos. A ocupação acaba sendo uma alternativa em que as pessoas ocupam uma área que não está cumprindo a sua função social, né? Eu pagava aluguel, aí no começo da pandemia teve redução de jornada de trabalho, redução de salário, e eu ganhava ali 300 e pouquinho com a redução de jornada de trabalho e pagava 500 de aluguel. Aí não tinha como sobreviver, aí não tive opção de escolha também, acabei vindo para cá, né, a ocupação, que estava recém começando. Eu falar para você, aqui eu descobri o que é felicidade. Tá correndo pro próximo, ajudando o próximo, foi aqui. O meu sonho é ver as famílias entrando na sua própria casa. É naquele pé de árvore grande ali, ó.
Tá cheio de mato, eu quero encher de batata, mandioca. É um projeto que eu quero fazer isso aí. Tá na vontade de Deus. Deus é que vai prover essas coisas aí. Então, com a ajuda que vocês estão ajudando nós aqui, eu vou agradecer. Deus abençoe vocês e todo o trabalho de vocês. Que Deus abençoe vocês todos. Como qualquer ocupação em comunidade periférica no Brasil, a composição das famílias aqui são famílias negras, a grande maioria é preta e parda, mais de 70%. O salário médio é de 1 salário mínimo a 2, quando não, as famílias não possuem salários mínimos. E a grande maioria também das pessoas responsáveis por suas famílias, de acordo com os formulários, são mulheres e muitas vezes mulheres arrimo de famílias solteiras também. De início, a gente lutava por um espaço de terra, né? Só que aí a gente viu uma possibilidade de ter uma casa. E hoje nós lutamos por terra e casa. Na verdade, a Maitá, ela é uma assessoria técnica, né? Que vai auxiliar na luta por direitos, principalmente ligado à moradia, né? E a gente conta com uma equipe com diversos profissionais envolvidos, e a arquitetura é uma delas, né? Então, a gente trabalha na questão técnica, na busca por esses direitos. A minha ocupação profissional no momento é cozinheira aqui na Cozinha Solidária, criada pelo movimento do MTST, no qual eu amo muito. Também atuo como coordenadora, né, daqui da ocupação e militante do movimento. Legalmente falando, a posse você consegue adquirir ela depois de 5 anos, que é direito constitucional. Então uma pessoa que está numa ocupação muitas vezes não tem o primeiro direito, que é o direito da casa. Ela não consegue colocar o seu filho na escola porque ela não tem um lugar de moradia. Ela não consegue acessar emprego porque ela não tem comprovante de residência. Então o nosso projeto, além de ser questões técnicas, a gente está inserindo isso nos processos, falando, ó, são essas as pessoas, por isso que o formulário é importante, são essas a listagem de família, elas existem, elas moram nesse local, elas têm direito à posse e elas têm direito à moradia. Então, o meu sonho é que aqui seja um bairro urbanístico, organizado, com educação boa, de qualidade para as pessoas, com área de qualidade para as pessoas poderem se locomover, poder fazer uma caminhada. A gente sabe que a gente vai enfrentar dificuldade, mas a gente também sabe que a gente tem os direitos, né? A gente tem os conhecimentos, a gente tem as armas para isso. E como pessoa, como militante, como coordenadora, como mãe, a gente vai lutar para que os nossos sonhos, os sonhos dos nossos filhos, e aqui seja um lugar, um ambiente muito bacana para todas as pessoas. Nesse projeto, a Veracidade é a instituição proponente, né? Foi ela quem recebeu os recursos, quem acessou esses recursos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil para realizar os estudos técnicos necessários para proceder com a REURB, né? Com a regularização fundiária dessas duas ocupações, que é de incumbência da Prefeitura, né? Então a gente está produzindo esses estudos para subsidiar esse processo, que quem realiza é o poder público. O CAL, desde 2015, ele tem uma lei que
obriga o uso de recursos em um mínimo de 2%. 2% da arrecadação do Conselho precisa ser revertida em ações de assessoria técnica de habitação de interesse social. Às vezes tem um senso comum de que só população de baixa renda que está ocupando de forma informal. Não é. Mas a preocupação do movimento da reforma urbana com a política de regularização fundiária foi principalmente para atender as pessoas que não têm acesso ao mercado formal de habitação. O meu barraco ele é bem coberto, só que eu tenho medo de uma hora ele desabar em cima dos meus filhos. Quando chove, quando venta, a gente se esconde embaixo. Na verdade, eu coloco eles embaixo do berço, ou embaixo da cama, ou então em cima, embaixo do sofá. Fora que não é uma casa coberta, não é uma casa toda tampada. Tem buracos, então entra friagem. A gente precisa dormir com 2, 3 cobertas, então para mim essa é a maior dificuldade. O bairro Antenor Garcia, ele tem essa característica que é própria da formação geológica mesmo. O solo é um solo arenoso, a declividade é uma declividade muito alta, então a água que já escorre naturalmente para o córrego, né, toda a água ela tende a voltar para o rio, ela vai numa velocidade muito superior. Aqui o que acontece, né, e que já acontecia e que vai continuar acontecendo é um processo máximo de erosão que a gente chama de vossoroca. Para além das casas, esse processo ele vai só piorando, né? Ele vai se agravando e ele pode chegar inclusive nas vias e caminhando, né? Porque a água ela vai continuar andando naquele lugar, porque é o caminho dela, natural. Esse equilíbrio entre esses aspectos que é o grande desafio da regularização fundiária, né? Nossa dinâmica urbana depende dos córregos, depende dos rios, depende de solos fortificados pela vegetação, mas as pessoas precisam morar e isso é urgente. Na verdade, as pessoas têm uma má impressão de todo mundo aqui. Acha que as pessoas não trabalham, que está aqui porque a gente invadiu, e a gente não está aqui porque a gente quer as coisas fáceis, até porque estar aqui não é fácil. Então eu fico imaginando as crianças da sala dos meus filhos passando e vendo eles ali. Então eu já me coloco no lugar deles. Eu explico, né, que a gente está ali porque realmente a gente não tem onde ficar. E a gente tem que agradecer a Deus, porque a gente tem um lugar para dormir, um lugar para comer. Mas o meu sonho e o que eu desejo para mim, para todo mundo, é que a gente conquiste a nossa moradia. Assim, o direito à moradia, né, a conquista da casa, ela abre a porta para todos os outros direitos, porque justamente é um endereço. Então você acessa os cadastros públicos, você acessa as políticas todas, você está perto de uma creche, você está perto de um equipamento de saúde. Então o trabalho em moradia, a gente não lê mais a moradia, o trabalho em ATIS, em habitação de interesse social, somente restrito à unidade habitacional, né? Aquele espaço onde a gente dorme, onde a gente come, onde a gente reproduz a nossa energia para trabalhar, enfim, né? A gente entende o acesso à moradia como acesso a todos os direitos, a toda a cidade, né? Então isso para a gente é muito caro e eu, Camila, sou uma militante dessa agenda. E aí agora a Daniela vai fazer um comentário sobre, então, um segundo projeto que a gente elencou para fazer a apresentação, que tem o nome carinhoso de Em Busca da Regularização Fundiária, né? Então, Dani, passo a palavra para você. Obrigada, Ana Lu. Eu vou compartilhar minha tela aqui e a partir dos dados que a gente já viu no vídeo, né, mostrar um pouco mais desse trabalho que está sendo desenvolvido esse ano, né? A gente está agora nessa etapa, vocês estão vendo minha tela, né? Tá certo. Vamos sim. Legal. Ele está sendo desenvolvido esse ano, estamos ainda, né,
trabalhando para os produtos finais desse projeto. Ele tem parceria de fomento com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, né? O nome completo do que a Ana Luísa falou, né, que a gente chama de Em Busca de Regularização Fundiária, é Abordagem Sistêmica e Participativa, estudos técnicos transdisciplinares para a VURBS nas ocupações em busca de um sonho, em busca por moradia, para fins de prevenção e mitigação de riscos socioambientais e recuperação de áreas degradadas na bacia hidrográfica do córrego Monjolim. E essa questão da mitigação de riscos socioambientais, de recuperação de áreas degradadas, a gente também pode ver num vídeo que a gente vai passar daqui a pouco, que ilustra um pouco melhor. Essa seria a apresentação das instituições que a gente já fez. O vídeo já mostra um pouco do histórico da ocupação em busca de um sonho, que é uma ocupação que tem em torno de 8 anos, né, que começou lá em 2013, que a partir da busca ali dos moradores para uma assistência, também chegou tanto ao Grupo Pitá na época, quanto ao MTST, né, e a ocupação em busca de uma moradia, que é uma ocupação um pouco mais recente. Em busca de um sonho tem cerca de 100 famílias, em busca de uma moradia tem em torno de 80 famílias, e ela começou na pandemia, né, passou por uma primeira remoção ainda na pandemia, e agora está em uma área institucional desde 2021. O objetivo desse trabalho é a produção dos laudos técnicos para colaborar com o poder público para a REURB das ocupações, né? Das 2 ocupações. E qual que é a metodologia de trabalho? Além desses estudos, conforme a lei, existe também um trabalho de advocacy, a lei de REURB, né? Um trabalho de advocacy, então, junto com o poder público, com as instâncias municipais, estaduais, eventualmente, e junto das famílias, e também oficinas participativas, né, com os moradores, com os moradores, para compartilhar os resultados, para também colaborar na aquisição desses dados que a gente está usando, desses estudos que a gente está fazendo, né? A nossa proposta é que seja participativo sempre. A gente falou um pouco dessa diversidade também, né, dos profissionais para o trabalho com a TIS, né? Então, para ilustrar um pouco isso, nesse trabalho, a gente tem nesse projeto, 3 profissionais de arquitetura e urbanismo, 2 profissionais do direito, um profissional de ciências sociais, 2 profissionais das ciências ambientais, além, né, da responsável técnica, do profissional que faz o administrativo e da coordenação, né, que organiza a documentação, prestação de contas e tudo mais. O que a gente produziu até agora? Vou mostrar aqui rápido para vocês, e depois, né, a gente se complementa, né, Nara, Renana. A gente fez os estudos ambientais, né, que compreendeu a caracterização ambiental da região, a caracterização ambiental das 2 ocupações, processos erosivos, como que a gente está vendo ali, também questões de drenagem urbana dentro desses estudos ambientais. Estudos sociais, né, fizemos o levantamento socioeconômico e dos riscos e necessidades socioambientais das 2 ocupações. E estudos urbanísticos também, né, equipamentos públicos e urbanos disponíveis, né, redes de abastecimento, os espaços coletivos, né, a caracterização das moradias, e estudos jurídicos. Então, foi realizada a pesquisa cartorária, né, entender quais são as fases da regularização das 2 ocupações que estão em momentos diferentes, né, dessa regularização. E aqui mais algumas imagens para ilustrar um pouco caracterizar um pouco, né, dessas 2 ocupações. Então, é isso. A partir desses estudos, a gente também vai construir propostas, né? E esse é um momento importante. Também construir propostas para articular junto ao poder público o que a gente entende, né? O que é entendido ali como possibilidades, como soluções para esses 2 núcleos, né?
Acho que é disso que a gente pode conversar um pouco aqui agora também. Obrigada, Dani. Essas imagens são muito interessantes, né, para a gente ver a situação de risco real e iminente por lá. Eu queria chamar a Nara para falar um pouco, né, dessa experiência de trabalho na OEBUM também, além, né, do OEBUS, e aí se apresentar e fazer a autodescrição também, que é importante. Olá, então, meu nome é Nara, eu faço parte também da Associação Veracidade e estou atuando, né, como cientista ambiental nesse projeto da REURB. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, loiros, e estou vestindo uma camiseta amarela e óculos de grau. Então, esse trabalho, ele é muito complexo no sentido de que envolve uma população que está ali lutando por um direito de moradia, do lado de um córrego, né, córrego Água Quente, que corre ali perto, e a ocupação em busca de moradia é imediatamente ao lado desse córrego, né, logo depois da área de preservação do córrego, é a ocupação. Então, é uma área que está relacionada com a organização da cidade inteira, né? A cidade inteira está usufruindo dos recursos naturais e daqueles recursos hídricos de uma forma indireta, né? Mas aquela população que está sofrendo, primeiramente, né, aqueles riscos de estar em um local que está perdendo estrutura física mesmo, por pouca vegetação, por uma pressão da cidade, né, naquele bairro que fica numa declividade abaixo, né, então existe uma pressão muito forte, né, da cidade naquelas ocupações em que a gente está fazendo esses estudos. E aí a gente se depara com essa realidade, né, de que as pessoas estão ali e precisam morar, e por hora aquela é a casa delas, mas eles estão em risco, né, acho que deu para ver nas imagens a grande Vossoroca, a gente tem ali um processo erosivo muito intenso, né, que a gente chama de Vossoroca, e ela está se agravando, né, ao passar do tempo, de forma muito rápida. Então, é algo que a gente tem tratado com muito cuidado com a comunidade, para que a gente mantenha uma segurança técnica, né, de até tirar conclusões sobre aqueles processos que estão acontecendo ali, mas também de considerar todo o histórico daquela comunidade, toda a luta que eles tiveram para chegar onde eles chegaram, né, a nível de organização comunitária mesmo. Então, tem sido um trabalho muito importante, acho que para todo mundo da equipe, ele está sendo constantemente muito reflexivo, né, no sentido de entender o que a gente pode avançar, o que a gente pode tirar de conclusão. E eu espero que daqui até a gente, né, escrever os produtos finais, que a gente consiga dar passos positivos, assim, em relação ao futuro daquelas famílias. Obrigada, Nara. E agora a Ana vai fazer um comentário também sobre ali esse outro projeto, né, da OEBUM e da OEBUS. Eu queria também, antes, recuperar, né, uma fala da Ana Luísa, que a Maitá, ela se organizou, né, a partir de um coletivo anterior, né, de arquitetos e urbanistas, que foi agregando outros profissionais, a partir mesmo da demanda de um morador, né? Então, a presença no território, ela vem
convite ou do chamado de um morador da ocupação em busca de um sonho, né? Então, a atuação técnica ali, ela vem nesse acompanhamento das necessidades do que o território, né, estava demandando dos arquitetos, e também de uma análise, assim, do que foi combinado, né, junto com a prefeitura, né, depois, então, a ocupação em busca de um sonho, ela passa também por um histórico de enfrentamento a uma ação de reintegração de posse, né, desde 2014, e o processo, eles conseguem resistir, né, a essa remoção. Há uma primeira remoção, mas eles reocupam o lugar, e depois, procurando outros parceiros para se fortalecer, né, como o movimento dos trabalhadores sem teto, e também, né, os arquitetos, que eram o coletivo Pitá na época, conseguiu avançar também para uma negociação para regularização fundiária. Então, é um histórico de luta também, né, que vem daquele risco de remoção, da enfrentamento a uma reintegração de posse, que, por muita luta, né, dos moradores com parceiros, conseguiu chegar na conquista de começar uma regularização fundiária. E aí, esse processo de regularização, o que a gente percebeu, né, que ele veio acontecendo de maneira muito desconexa, né, ou a passos muito vagarosos, ou muito no entendimento de fazer uma urbanização, o que é raro também, né, geralmente, e como a lei atual, né, a lei 13.465 de 2017, ela é conformada, geralmente os municípios também têm conduzido regularizações fundiárias mais para titulação e menos para urbanização, né? Então, isso é uma vitória, vamos dizer, de se reconhecer também que o município aqui em São Carlos tem promovido a urbanização, mas, ao mesmo tempo, a despeito ou é um pouco negligente com as etapas do processo administrativo da regularização fundiária. Isso gera muitos problemas, não só por um formalismo, vamos dizer assim, né? Mas problemas de ordem prática, de diagnosticar o problema, até onde vai essa regularização fundiária, até onde dá para fazer o projeto urbanístico, quais os requisitos para esse projeto urbanístico, as notificações, né, dos titulares e confrontantes, uma série de procedimentos que é importante a gente conseguir realizar efetivamente para poder chegar ao fim, né, dessa regularização fundiária. Então, esse histórico de luta, então, vem desde 2014, o pessoal já está bastante cansado, porque ainda está morando, né, em barracos precários, enfim, né, de madeira, de lona e outros materiais que tornam a vida mais difícil, e estão batalhando faz muito tempo pela moradia definitiva, né, pela construção da casa num loteamento regular. Então, essa somada que a gente deu, né, a gente vem somando a cooperação técnica para essa regularização fundiária acontecer, porque a gente viu que precisava, né. Teve um primeiro momento que, como a prefeitura, que na regularização fundiária de interesse social tem a atribuição de conduzir esse processo, né, num primeiro momento, a assessoria técnica se colocou, né, então a Veracidade, né, as duas assessorias técnicas, a Veracidade junto com ainda o Grupo Pitá, se colocou para produzir, então, um projeto de unidades habitacionais, né, então esse sonho, né, em busca de um sonho, o sonho final das famílias, eles sempre colocam a casa própria, né, então, ao primeiro momento, a assessoria técnica desenvolveu um projeto de unidades habitacionais, até o Renan pode comentar melhor sobre isso, e esperando que a prefeitura fosse finalizar e conduzir a regularização fundiária. Mas isso, como eu contei, aconteceu com muitos percalços, e foi aí que a gente também foi atrás, então, né, de uma parceria com o município, que não aconteceu, né, uma parceria pela lei do marco das organizações da sociedade civil, e também com fundamento na lei de ATIS, né, a legislação federal,
que não aconteceu, mas a gente conseguiu o fomento, então, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tanto do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, quanto de São Paulo, né, para desenvolver o projeto da regularização fundiária via o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, mas o outro próximo projeto também, a gente vai comentar, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Então, a nossa assessoria técnica, ela tem conseguido também viabilizar o acompanhamento dessa ocupação, muito por conta também da política da própria organização de classe, né, do Conselho, né, dos Arquitetos, que tem, né, esse orçamento e essa política de editais, de chamamento público, também para dar subsídio e respaldo, né, a essas atividades. E, nesse processo, a gente sempre estava fazendo reuniões com a prefeitura, enfim, e também as lideranças da ocupação em busca por uma moradia, em busca de uma moradia, estavam, por vezes, presentes nessas reuniões, né? Essa ocupação foi mencionada várias vezes, e a gente percebeu que ela estava numa situação de muito mais risco, né? Com muito mais precariedade, não só da posse, né? Então, dela ser mais recente, dela ter enfrentado também um processo de reintegração de posse, ter se alocado em outro lugar, não estava ainda, né, dentro de uma regularização fundiária, ela também estava em mais risco pelas condições ambientais, né, físicas, onde ela está, como a Nara colocou. Então, a gente fez essa proposta do abordagem sistêmica justamente pensando em como essas duas ocupações, elas estão num contexto ali, né, muito próximo à microbacia do córrego Água Quente, que fica dentro, né, da bacia do córrego Monjolinho, e aí pensando não só no eixo, ou na luta pela regularização fundiária das duas, mas também na proteção e defesa civil, né? Então, a gente mobiliza nesse projeto também todo o arcabouço legislativo e de direitos, né, que é colocado para prevenir, mitigar riscos e também para recuperação ambiental, enfim. Então, a gente combina esses dois marcos legais para poder fazer essa defesa do direito à moradia digna, né, das famílias. Então, para enfrentar essa multiplicidade de riscos, a gente tem mobilizado esses dois marcos legais, mas eles dois não dão conta, né, eles faltam, há lacunas, assim, na legislação, para dar conta desse momento de que, por exemplo, em busca de uma moradia, eles estão numa situação de bastante risco, né, que a gente concluiu com os nossos estudos que eles precisam ser reassentados, todos, né, que não é possível permanecer uma parte e sair uma parte, mas a lei não dá conta do que fazer em situações desse caso, porque a legislação da defesa civil, ela, principalmente a que trata de transferência de recursos da União para os municípios ou para os estados, ela menciona essa situação e fala que antes de promover uma remoção das famílias, e trata como remoção, né, para tirar do risco, tem que fazer laudos técnicos da Defesa Civil e as famílias teriam que ser cadastradas num programa habitacional, o que também a gente sabe pela prática que não garante moradia adequada nenhuma, porque esses cadastros habitacionais, eles dependem de um sorteio, dependem de um futuro, e essas famílias ficam sem garantia de moradia enquanto não são sorteadas ou enquanto não são atendidas por programas habitacionais, né, de interesse social, e ao mesmo tempo só fala em tirar as pessoas e colocar numa área segura, um abrigo, enfim, também não dá condições reais, assim, de garantir uma moradia adequada. E, ao mesmo tempo, a lei de regularização fundiária, ela é muito focada, então, no núcleo urbano consolidado, na permanência das famílias naquele local, e menciona o reassentamento
muito como residual, né? Algumas famílias, então tem que promover o reassentamento e tem que pensar em propostas para essas famílias. Então, não tem uma política pública nacional para os casos que a gente vai ver cada vez mais e vai enfrentar, e já tem enfrentado, né? De uma situação, de uma multiplicidade de riscos tal, que não dá para a gente só aplicar a regularização fundiária ou só a política de defesa civil, né? A gente tem que pensar em estratégias de entender as demandas, não só daquelas famílias, pela moradia, mas também das condições ambientais, né, para que elas permaneçam ali, ou os lugares possíveis para elas serem reassentadas. E apesar de todo o que a gente tem de conquistas, assim, internacionalmente, né, de ser uma violação de direitos humanos, remoções forçadas, enfim, acaba que a prática, né, ou a ausência de uma política para esses casos, seja reiterada essa remoção forçada pela via do argumento do risco, né, porque as pessoas não podem ficar ali porque é o risco, ou pela via de que não é um núcleo urbano consolidado, não tem tempo de posse suficiente, enfim. E aí, o que fazer, né, com essas famílias? Então, a gente tem esse problema que é estrutural, que depende de uma formulação de política pública mais adequada. E como que a gente, enquanto assessoria técnica, tem atuado nesse projeto, né? Para não cair, então, nesse argumento da remoção pelo risco, a gente veio lutando pela regularização fundiária também da ocupação em busca de uma moradia, né? Por mais que a situação dela seja mais precária, e a gente já tivesse alguma cogitação, a noção de que muitas pessoas teriam que ser reassentadas dali, o processo de regularização fundiária, ele tem garantido pelo menos um devido processo legal para que as famílias não sejam removidas, via reintegração de posse ou via a política da defesa civil mesmo, né? Então, com isso, a gente conseguiu uma vitória grande, que foi a abertura do processo administrativo de regularização fundiária em busca de uma moradia, com muita participação do Ministério Público, né, sem a pressão e sem o comprometimento da Promotoria Especializada de Habitação e Urbanismo aqui de São Carlos, não seria possível isso, porque a gente sempre depende do município, né, fazer isso, conduzir esse processo de regularização fundiária. Todos os estudos técnicos e laudos que a gente tem produzido têm sido para conduzir, para colaborar tecnicamente com o processo de regularização fundiária, na perspectiva de reassentamento definitivo em outro local. Então, no fim das contas, percebendo tudo isso também, a gente reformulou nosso plano de trabalho, teve muitas adequações no percurso, né? Também por conta desse advocacy, né, dessa pressão sobre a prefeitura, para que tenha respostas adequadas a essas famílias. E hoje a gente está, então, produzindo um estudo de viabilidade de novas áreas para ocupação em busca de uma moradia, e também um plano comunitário emergencial para fazer frente, então, às próximas chuvas de verão que vão vir, e o que isso impacta na pior, assim, né, em ser mais grave o que vai acontecer do processo erosivo que já acontece lá no solo, que é frágil, da vegetação que tem no entorno, né, de queda de árvore, enfim, e também do próprio volume de águas, né, da chuva que chega com muita força, com muita energia lá, que é uma região mais baixa, mais perto do rio, e que todo o bairro também, por ter uma drenagem insuficiente, né, problemas de planejamento urbano, de execução de infraestrutura urbana, e também pioram, né, a situação de acúmulo de água que chega lá até a ocupação. Então, dentro desse cenário que a gente tem atuado, sempre junto com as famílias, elas sempre estão a par do que está acontecendo e definindo junto estratégias.
A gente fez também uma audiência pública, junto com o mandato legislativo aqui de São Carlos, né, do PSOL, Djalma Nery, que pressionou bastante a prefeitura a dar respostas, mas elas ainda são muito insuficientes pela emergência, né, pela urgência que está da proximidade aí das chuvas. As chuvas já chegaram, né? Então, hoje a gente tem entendido também que a gente fala muito do risco, né, e seguindo a literatura e outras práticas de ATIS, é preciso a gente olhar também para a capacidade da comunidade de lidar, né, ou de conviver com esses riscos e de se proteger também. Então, a gente, enquanto assessoria técnica, eu queria enfatizar a importância de entender as vulnerabilidades, não só como incapacidades ou fraquezas ou insuficiências daquela ocupação, né, por condições econômicas, a falta de acesso a recurso, enfim, mas vulnerabilidade como a capacidade também dessas pessoas enfrentarem o risco, né? Então, elas também têm um protagonismo e uma capacidade de agência, de decisão, frente a como lidar com esses riscos. E elas ficam tão mais vulneráveis quanto elas são impedidas também de decidir sobre como sair de uma situação precária, como se proteger, ter acesso a informações precisas, informações que ocorram para alertar e como que eu me protejo do risco, e eu decido também como é que vai ser esse meu reassentamento definitivo. Tudo isso faz parte da gente diminuir essa vulnerabilidade, que tem a ver com reforçar também o potencial das pessoas de se organizar, de decidir, de participar desse processo. E a ocupação em busca por moradia, ela é, assim, muito, surpreendentemente, assim, muito organizada e muito coesa, né, e muito resiliente, né, porque essas chuvas de verão vêm acontecendo, e ela vem passando todos esses anos, desde 2020, 2021, e resistindo a esse processo, né. Então, é importante não apagar também essa experiência, essa capacidade de contribuir também para a solução que a própria ocupação tem. Obrigada, Ana. De fato, né, quando a gente fala de planejamento urbano, os projetos, até na nossa atuação frente a essas demandas, né, sempre surgem outros pontos, outras questões que a gente não consegue, né, não conseguiu prever, né, abarcar, e vai se desdobrando. Então, lá no começo da sua fala, você comentou, né, que achávamos que seria, né, o ideal já fazer o projeto das unidades habitacionais, porque estaria correndo a regularização fundiária. E aí, não aconteceu, então a gente teve que, né, entregamos esse projeto, abrimos outro, e aí nesse outro a coisa também foi muito mais complexa, mas temos pontos muito positivos também, né, de encontrar essa fortaleza que é o EBUM, né, entender ali, se formar, juntar com mais colaboradores também, nesse processo todo do entendimento, que é de um planejamento. Então, quando a gente está aqui discutindo, pensando, né, como que é um planejamento integrado, assim, o que fazer, primeiro, saber que vai ter surpresa. Acho que é entender, assim, a gente não vai dar conta de todas as coisas com um único projeto, com um único, né, em 10 meses de execução, pronto, acabou, mas também está disposto ali, saber que é possível, né? Então, eu queria passar a palavra para o Renan, para ele fazer um comentário sobre esse projeto da regularização fundiária, né, que tem esse nome, né, abordagem sistêmica, né,
A gente tentou abarcar várias coisas ali, e aí a gente encaminha para o terceiro, né, também. Acho que vale apontar que a gente está lidando, né, com duas ocupações que, no fim das contas, elas são bem distintas, e elas estão, né, em pontos bem distintos da própria regularização, né? A gente, na ocupação em busca de um sonho, já tem um tempo que nós estamos com uma postura propositiva, colocando ferramentas políticas, né, de luta na mão dos moradores também, igual a gente vinha fazendo com o banhado. Enquanto na Em Busca de uma Moradia, a gente estava precisando ainda estar com uma postura reativa em muitas situações, né? Seja ações mesmo da prefeitura, né, de tentar justificar aí uma remoção, né, mesmo que de uma forma debaixo dos panos, como a gente ficou sabendo em determinada situação, ou pela sua própria inação, né, ser reativa pela inação. E a gente está conseguindo agora, né, com o projeto, ter uma virada nessa postura para conseguir começar a ser mais propositivo dentro da Em Busca de uma Moradia, né? A gente teve uma surpresa, né, vamos dizer assim, com a seriedade do risco que a Em Busca de uma Moradia está correndo, né, com a Vossoroca, e isso, de certa forma, né, fez com que a gente desse 2 passos para trás nessa de começar a ser propositivo, né, para aprofundar em novos estudos, porque a situação determinou isso, né? Em vez de a gente realmente fazer desenho de loteamento, né, para avançar na regularização deles. Eu acho que de comentários sobre o projeto, a Ana foi bem completona na fala dela. Então, vou passar a palavra para você, Ana. Obrigada, Renan. Então, assim, se a gente viu, né, todas essas situações, como que a gente precisa agir, também para uma regularização fundiária plena, pensando com os objetivos do direito à cidade, um outro projeto que submetemos e fomos, né, contemplados para execução foi um complementar a essa situação na mesma área ali da ocupação em busca de um sonho, que era para pensar os espaços livres. Porque a gente não estava querendo, né, somente fazer valer aquele projeto que a gente tinha das unidades habitacionais, né, e só né, uma titulação, alguma coisa assim, mas que fosse um espaço que tivesse tudo que as pessoas têm direito a, né, para a sua vida plena. Então, a gente chega no momento de apresentar esse terceiro projeto, que é o Em Busca por um Bairro Mais Verde. Então, esse é o terceiro projeto que a gente elencou para apresentar aqui, porque a gente acredita que com ele, né, é possível, e que quando for executado, ainda é nível de projeto, essas pessoas das ocupações, né, elas são muito próximas, mas de todo o bairro onde elas estão inseridas e da própria cidade, podem desfrutar desses espaços de lazer, de descanso, de convívio, que é o que a gente almeja, certo? Então, segue de volta para o Renan, né, para mostrar para a gente como foi esse projeto que se encerrou agora, né? A gente acabou de acabar a execução nessa parceria bastante frutífera da Veracidade com a Maitá e outros colaboradores também. Obrigado. Eu vou começar falando do nome oficial do projeto, que é um nome bem maiorzão, né? Que é o Habitar Sustentável com a Ocupação em Busca de um Sonho, 2 pontos. Plano Popular Integrado das unidades habitacionais ao sistema de lazer e à mobilidade urbana a partir do sistema de espaços livres.
A gente precisou fazer um nome fantasia. Na verdade, a gente vem sempre fazendo isso, né? Criando um nome fantasia para os projetos, né? Que são mais curtinhos. O nome fantasia desse ficou Em Busca de um Bairro Mais Verde. A ideia é que ele fosse um projeto irmão do acompanhamento para a REURB, né? Voltado principalmente para Em Busca de um Sonho, porque é a área disponível, né, para a área de lazer dentro do loteamento que a prefeitura projetou para a comunidade, né, Em Busca de um Sonho, né? E aí a gente tem uma área no meio da comunidade, né, que é um terreno maior, que aguarda, né, a produção dessa área de lazer, né, que a gente fez o projeto agora, né, mas como o próprio título do projeto diz, não se trata somente disso, né, o trabalho que a gente fez dentro do projeto do Em Busca de um Bairro Mais Verde, que eu vou explicar um pouco melhor. Abrindo um parênteses, as áreas disponíveis e a gestão, né, da própria comunidade, o acompanhamento da própria comunidade, ele é feito com o MTST, lá de São Paulo, né, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que ajudam a gerir a comunidade Em Busca de um Sonho, e formando militâncias locais também, e construiu, faz algum tempo, uma cozinha solidária que atende ao bairro oferecendo refeições diárias, né? E a gente percebeu a importância dessa cozinha como um local de agregar, né, moradores, de agregar a militância, né, e de construir lideranças, de construir a comunidade na sua própria organização, associada aí à segurança alimentar, né, dos moradores, não só da ocupação Em Busca de um Sonho, mas também da Em Busca de Moradia e da região toda ali do entorno, né. A Em Busca de um Sonho, ela fica no limite entre o bairro Antenor Garcia e o Cidade Araci. E agora eu vou falar um pouco do trabalho, feito esse parênteses, né, que vai ser explicado no decorrer da minha fala. Para a gente conseguir propor, né, soluções para as áreas livres da Em Busca de um Sonho, a gente fez um trabalho, primeiro, de entender o território, né, da forma mais apropriada possível, não só em termos de ir lá fazer um levantamento planialtimétrico da área, tirar a curva de nível, entender qual que é a do solo, o que tem de área disponível, mas também fazer uma verificação em escala de bairro mesmo, né, da área, para entender o que está faltando em termos de bairro, da relação da Zona Sul de São Carlos com o restante do município, e entender as potencialidades desse lugar também, né, nas dinâmicas que os próprios moradores já têm com ele, né, e que podem vir com ele, que podem ter com ele, né, no futuro com a regularização. E então a gente dividiu o trabalho, né, de levantamentos em levantamentos de informações juntos com os moradores, né, e por meio de oficinas. Então, oficinas para discutir as relações da comunidade com o bairro, né, entre si, e levantamentos documentais, então, levantar leis, levantar outros estudos já feitos na área, né, e levantamentos de campo também, ir lá, visitar, tirar fotografia, né, e por aí vai. Isso dentro das áreas do jurídico, do ambiental e do urbanístico, né, que são as frentes de trabalho que estavam atuando nesse projeto. E dentro da coleta de dados também, a gente fez uma série de oficinas temáticas, né, de cunho de educação ambiental, que serviu para a gente fazer o acompanhamento do que a gente estava propondo junto com os moradores, como também tirar informações, né, de forma contínua durante o projeto. A gente não chegar só a tirar informações extremamente objetivas, né, para compor com o programa do projeto, por exemplo, né, por aí vai, mas ir capturando informações diversas sobre as dinâmicas de vida deles mesmos. E nesses levantamentos a gente entendeu, por exemplo, né,
junto com o que a gente tirou de informações também do trabalho da regularização fundiária, né, financiada pelo CalBR. Esse outro trabalho da regularização subsidiou em muito as informações que a gente tirou para fazer propostas, né, para o trabalho dos espaços livres. Em termos de o que estava em desconformidade dos lotes que foram propostos pela prefeitura, a gente precisou negociar com a prefeitura e com os moradores a retirada de alguns lotes, porque eles não eram viáveis dentro da produção do projeto, por questões de topografia, por questões de interface por questões de interface com equipamentos públicos, né? E aí esses espaços se transformaram também em área pública, né, em área livre, para se incorporar ao projeto, né, da área de lazer. E aí a gente produziu, né, depois de fazer todo esse processo, né, e durante todo esse processo de levantamento, né, o projeto em si das áreas livres, que incorporou esses lotes que foram inviabilizados, né? Então o escopo do projeto aumentou, mas também um plano popular integrado, né? Para resolver não só questões de falhas, né? De carências da Em Busca de um Sonho com o bairro, mas também de potenciais. Mas que procurou abarcar então a relação do bairro, né? Com a relação do loteamento da Em Busca de um Sonho com o Araci, com o Antenor Garcia. A gente percebeu, por exemplo, que não existe área de praça, nem no Araci, nem no Antenor Garcia, ali na região da Em Busca de um Sonho. Então, aquele espaço de área livre que estava ali para a gente projetar tinha um potencial muito grande de ser um centro de referência mesmo, um atrator para o bairro todo. A gente entendeu a importância da cozinha solidária no contexto de bairro e como que ela tinha esse papel, né, de ajudar a criar uma comunidade mais coesa e mais organizada, e como que ela trouxe a questão de segurança alimentar, né, para dentro da discussão, e como que a gente conseguiria usar a área de espaço livre disponível para agregar na construção, né, da cozinha, não só como um lugar que o pessoal vai lá comer, né, mas com essas facetas múltiplas aí, e inclusive de fazer parte da produção da própria comida da cozinha, né, que foi incorporada ao programa, por exemplo. E aí a gente observou como que o bairro se interligava entre si, e como que se ele interligava com o restante da cidade, como que isso poderia, né, melhorar também, observando o que já está proposto em termos de plano diretor, do plano de mobilidade aí, que a última minuta dele acabou de ser lançada, né? Então, era um olhar realmente do funcionamento da Em Busca de um Sonho, não só em termos de desenhar uma praça, mas como que ela se relaciona com a cidade, né? Ponto de partida para se desenvolver a Zona Sul inteira, né? Resguardadas as devidas proporções. E na questão do fortalecimento comunitário, as próprias oficinas temáticas de educação ambiental também tiveram essa contribuição, né? A gente discutiu sobre resíduos sólidos, discutiu sobre a agricultura urbana e discutiu sobre a questão dos incêndios, né? Que em um loteamento que por enquanto está com a infraestrutura de asfalto, né? Já tem o esgoto instalado embaixo da terra, por exemplo, mas que a vida das pessoas de verdade não mudou, porque elas ainda não têm acesso regular a nenhuma dessas infraestruturas. Então, a vida na Em Busca de um Sonho continua precária, né? E por isso que a regularização precisa avançar, né? Precisa ser finalizada. Bom, a gente observou, então, né, o que a gente tinha de equipamento, né, isso já acontecia também no projeto da regularização fundiária, né, mas a gente localizou esses equipamentos, né,
localizou outros tipos de equipamentos também, que a gente estava interessado em observar, a gente estava interessado em olhar para a segurança alimentar e como que tinha outras iniciativas também na Zona Sul, né, com relação a isso, e qual que era a distância da Em Busca de um Sonho, né, os equipamentos que a gente encontrou, encontrar o que a gente tem de área livre disponível e como que ela está qualificada ou não, né. E aí a gente entendeu que a Em Busca de um Sonho tem um potencial muito grande aí de ter essa centralidade, né, no Antenor Garcia, na cidade de Araci. Entendeu o que a gente tem de área pública também disponível, né, qual que está sendo o direcionamento dessas áreas públicas e como que está se conectando, né, a Zona Sul como um todo, né, não simplesmente Em Busca de um Sonho, mas a Zona Sul como um todo, como que ela está se conectando internamente e ao restante do município, né, como a gente consegue ver que ela é realmente uma mancha urbana separada do restante do município. Então, a questão de mobilidade é uma questão importantíssima ali para o contexto da Zona Sul e para os moradores da Em Busca de um Sonho. A gente também observou daí nessa questão de mobilidade como que está funcionando as linhas de ônibus, né? Isso fez parte das proposições, não de uma forma tão objetiva e direcionada, mas de propor linhas específicas, né? Mas de entender que falta linha, né? E que as linhas que existem, elas podem ser prolongadas, né? E que podem ser criadas novas linhas com conexões para mais partes do município, né? As linhas que estão disponíveis, elas têm trajetos muito similares e isso obriga muita gente a se vai trabalhar, né, fora da Zona Sul, como é o caso de muita gente, precisar pegar mais de um ônibus, né, para uma cidade que não é tão grande assim, né? São Carlos é uma cidade média, tem 200 e poucos mil habitantes. Então, as linhas de ônibus, elas têm um potencial muito grande aí para melhorar muito a vida do morador da Zona Sul. E aí a gente observou outras formas de melhorar a mobilidade, né, em termos até de acessos viários novos, porque a gente tem poucas conexões existentes, né, e propôs novas conexões, não no sentido rodoviarista, né, mas para evitar gargalos que já acontecem, né, na Zona Sul, entre a Zona Sul e o restante do município. Agora eu vou mostrar um pouco das áreas de lazer, né? A gente, então, pensou uma organização dos espaços da área de lazer, né? De forma que privilegiasse fluxos que já são existentes e que são potenciais, né? Usando os terrenos que foram inviabilizados, né? Se aproveitando da própria inclinação do relevo e de caminhos que já foram criados pelos próprios moradores, né? Para organizar e setorizar o espaço nos usos que já existem e nos usos que a gente encontrou como potenciais. Então, essa questão da produção de alimento, né, ser associada à presença da cozinha solidária, à contemplação e ao lazer, né? A gente se preocupou também com acessibilidade universal na intervenção que a gente está propondo. A gente reconhece, pelos levantamentos que a gente fez, a existência de moradores com mobilidade reduzida ou que são cadeirantes mesmo. Então, a gente se preocupou com essa acessibilidade universal em todos os caminhos, né? Em todos os equipamentos dentro do programa serem acessíveis, né? Dentro das normas de acessibilidade da ABNT. E aqui a gente tem algumas vistas do projeto, então, de como que a gente organizou e solucionou, né, os espaços e o programa que foi construído em conjunto com o restante da comunidade, em conjunto com os moradores. Então, uma quadra para o pessoal jogar futebol, que era uma coisa que já acontecia e que foi inviabilizada com a produção do loteamento.
parquinhos para diferentes faixas etárias para as crianças, né? E por aí vai. E é importante frisar a multidisciplinaridade também do projeto, né? Como todos os outros projetos que a gente tem feito, né? Não é um projeto de ATIS que é simplesmente um bando de arquitetos que está fazendo. A gente está incorporando a questão ambiental, né? Então, profissionais da área ambiental, para trazer soluções, para trazer demandas, e também que faz parte muito, né, do acompanhamento de qualquer projeto de REURB, do avanço estratégico nas questões que precisam ser abarcadas para uma REURB plena, também a área do direito, né? Então, a gente teve como produto um parecer jurídico sobre o fortalecimento institucional da Em Busca de um Sonho. Obrigada, Renan. Super legal a gente conseguir ver o projeto, né, materializar um pouco dessas intenções que são fruto dessa participação entre os moradores, por meio das oficinas, da relação entre esses profissionais, e que a gente almeja, né, que sejam implementados, né, de fato. Então, eu passo a palavra para a Ana Cláudia, para fazer os comentários aí sobre a atuação dela também nesse projeto. Dado que a gente viu, né, dessa demanda pelo projeto, né, primeiro foi uma demanda no processo de REURB também, né, de detalhamento das áreas, né, de sistema de lazer e os espaços livres, né, do projeto urbanístico, mas que a gente teve essa sacada, vamos dizer assim, né, essa oportunidade de fazer disso também um processo participativo, né, das famílias, para que outras necessidades em relação ao espaço fossem também atendidas, né. Então, como o Renan apresentou, a própria questão da cozinha solidária, a iniciativa que eles têm também de horta comunitária, que eles já vêm fazendo, né, e outras iniciativas, né, de desenvolvimento de renda, de economia, né, de comércio, enfim, que sempre esbarra também em como viabilizar, né. Então, se o projeto de regularização fundiária, ele vem também para amarrar a prefeitura, o poder público, né, em fazer, então, esse projeto ser executado, a gente também, então, esse parecer jurídico, ele veio para buscar outras políticas ou outras formas de fazer essas iniciativas serem executadas, né, da própria comunidade. Daí, a gente, então, encontrou, né, tem inclusive uma política municipal de hortas urbanas, né, que é possível as famílias acessarem recurso para poder continuar essa iniciativa. Tem toda uma política, né, de segurança alimentar, que é possível correlacionar, né, com o que eles querem para o território, porque eles falam muito de engrandecer essa cozinha, né, e esse espaço de convivência e de produção também de alimento. Eles almejam que essa horta possa também alimentá-los, né, na cozinha ou nas casas, mas também vender, né, hortaliças e outros produtos. E tudo isso também traz uma discussão sobre economia solidária, sobre associativismo, cooperativismo, e mesmo as próprias demandas, né, de infraestrutura e do que falta ainda para essa regularização fundiária plena, demandam essa organização comunitária. E é possível dar saltos, né, em relação a isso, na constituição de uma associação de moradores, por exemplo, né, e mais para frente também, pensando numa cooperativa de produtores, ou né, relacionada a essa horta, ou então de beneficiamento de alimentos, que dá para também, sei lá, fazer geleia, vender pão, vender outras coisas, né, enfim, que relacionam essa cultura já, né, local, de produção de alimento, da cozinha.
Então, é possível que iniciativas e potencialidades que os moradores já têm ali, né, no território, do que eles querem fazer, tenham maior suporte, tenham maior abrangência, né, viabilizar mesmo, né, essas necessidades, esses desejos, via arranjos jurídicos, institucionais, né. Então, nesse parecer está falando, né, de uma associação de moradores, está falando dessas políticas de acesso a recurso, e essa contribuição nessa perspectiva, né, que todo esse projeto, ele precisa ser executado. Então, daqui para frente, como que a gente se organiza para pressionar recurso, né, orçamento municipal, ou inclusive orçamento federal, né, estadual ou federal. Atualmente, a prefeitura está em negociação com a CDHU, né, que é estadual, é uma empresa de economia mista estadual, de produção, né, de habitação de interesse social, que também faz a infraestrutura urbana, enfim, poderia, então, dar esse salto do que precisa ser finalizado, né, nessa construção, de fato, da infraestrutura, e, quem sabe, também na implantação desse projeto, né, dos espaços livres também. Mas tudo isso agora, né, é um desenho e uma luta de viabilizar a concretização do projeto. E aí a importância dos moradores continuarem, né, unidos e estruturados para isso, né, para conseguir essas vitórias serem materializadas. Então, isso também foi reforçado, né, com os moradores ao longo desse projeto. Muito legal, assim. A gente se encaminha, então, para o terceiro momento, né, planejado aqui, programado, que seriam os comentários um pouco mais gerais, né, relacionando esses 3 projetos que a gente desenvolveu ao longo desses anos, e também, assim, por ser um espaço fechado, a gente teve algumas outras reflexões anteriores, né, entre os grupos, e teve uma pergunta, né, que apareceu ali, no momento que a Dani trouxe, que era para a gente comentar um pouco sobre, então, os resultados de tudo isso, né, desses projetos todos que exigem um plano de trabalho, e que tem ações ali previamente pensadas. Logicamente, como falamos, né, isso se extrapolou nos 3 casos, né, então foi além do plano de trabalho proposto para esses, né, para essa execução do fomento ali pelo CAL, nos 3 casos também. No banhado e das áreas de lazer pelo CAL São Paulo, e da abordagem sistêmica, né, em busca da regularização fundiária do CAL BR. Mas assim, então, o que a gente poderia pensar em relação aos resultados, além desses produtos que a gente prometeu para o CAL, né, que está financiando? Acho que pode ser um bom ponto de partida para a gente conversar agora. Bom, então é isso, né? Todos os trabalhos que a gente tem construído junto com as comunidades que a gente assessora, eles não são simplesmente trabalhos de propor soluções materiais, né? De construir casa, de fazer um loteamento, né? E não abordam essa noção do direito à cidade, do direito à moradia, simplesmente como você ter posse de um lote, né, para você poder construir uma casa. Mas é uma construção política mesmo, e que procura dar o ferramental para essas comunidades ganharem asas, né, e terem prioridade sobre o que estão pautando, né,
e meios de agir por conta própria mesmo, na busca do direito à cidade pleno, né, da moradia plena, né, e não só simplesmente da posse de lote, que muitas vezes é o que acaba acontecendo em regularizações fundiárias, né, nesses últimos anos. Eu acho que dos 3 projetos, né, o primeiro aprendizado é fazer nomes curtos, né? A gente fica um pouco de vício da academia, né, de teses, assim, né? A gente não precisa garantir que todos os conceitos principais estejam no título, é entender mais como que a gente traz o principal eixo, né, daquele trabalho, daquele projeto, tanto para o alinhamento da própria equipe, mas também junto com os moradores, né, isso que o Renan comentou, a gente ter clareza também do que a gente está fazendo naquele território, naquele momento, o que a gente está querendo trabalhar ali, né, qual a nossa contribuição e o que a gente está buscando fortalecer, o que a gente está buscando também enfrentar, né, de problemas. Eu acho que nos 3 projetos a gente teve de aprendizado que cada vez mais, né, se já não era assim, mas cada vez mais a gente vai se defrontar com uma multiplicidade, né, de dimensões da realidade, assim, né, então não é só, o direito à moradia digna, ele nunca vem desvinculado da questão ambiental, né, da garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele nunca vem desvinculado do direito à cidade, né, de acesso à infraestrutura urbana ou facilidades urbanas, mas também da participação na construção da cidade, né, então, de se incorporar nesse planejamento urbano, ou de disputar um planejamento urbano mais sustentável, né, e menos no curso que vem sendo o modo de produção capitalista, né, e que tem empurrado a gente cada vez mais para as emergências climáticas, né, então para eventos extremos e para condições de risco que já existiam antes, né, vamos dizer assim, pela dinâmica histórica, né, da concentração de terra, dos conflitos fundiários, a gente já tinha riscos dessa relação, né, social, em questão histórica, de falta de acesso à terra, e de falta de acesso à terra urbanizada, mas que isso vai sendo pressionado, né, a tal ponto que a gente tem tanto um prejuízo em termos de degradação ambiental, mas também mais fatores de risco que prejudicam ainda mais a vida, né, o bem-estar das populações mais pobres. E isso todo mundo vai passar, né, o rico, o pobre, branco, mas quando a gente está em situações de maior vulnerabilidade, né, então de combinação de risco com a possibilidade das pessoas reagirem a esse risco, que são mais difíceis, a gente tem a probabilidade ou a suscetibilidade maior de ocorrência do desastre, né? Então, que não é só o evento extremo físico, ambiental, né? Então, a desbarranca a terra, a água vem e dá enchente, né? Também como que a gente produz essas condições, né, desse evento que não é ambiental só natural, mas ele é produzido por ações humanas, né, e como que a gente responde a essa ocorrência desse evento, porque se a gente não conseguir responder de uma forma adequada, se proteger e proteger a população que está ali suscetível, a gente tem o desastre, que é a perda de bens, de patrimônio, mas também de vidas, né, de pessoas. E isso, né, dadas as circunstâncias atuais, reais, do mundo, né, de como a gente tem encarado as mudanças climáticas, a gente vai ver isso com cada vez mais recorrência.
E a gente já tem visto isso, né? Isso já está chegando para a gente na prática da assessoria técnica, né? E eu acho que esses 3 projetos vêm mostrando como que a gente tem que estar mais preparado em termos de uma multidisciplinariedade mesmo de profissionais que estejam alinhados e estejam mais em diálogo, né, com as experiências e acúmulos da assessoria popular, né, que é uma prática, pelo menos assim, na América Latina e em outros países do Sul, né, a gente tem movimentos sociais e tem profissionais também, diferentes nas suas expertises técnicas, que vêm atuando em conjunto, né, e vêm defendendo direitos ou lutando por melhor condição de vida, que não é só uma experiência única do Brasil, como também não é uma experiência única da arquitetura e do urbanismo, né, a gente tem profissionais do direito, assessoria jurídica popular, a gente tem o trabalho social, o pessoal do serviço social, né, com muita acúmulo, a gente tem o pessoal da geografia, da pedagogia. Então, como que a gente dá conta, né, nesse cenário, de integrar mais e somar esforços para fazer frente a essa problemática que está urgente, né? Não mais, então, né, das mudanças climáticas, mas das emergências climáticas, né? Então, pensar cidades sustentáveis hoje está nessa agenda, né? Nessa nova agenda urbana, que tem que pensar como prioridade a resiliência, né, das comunidades, e principalmente de quem está mais atrás, né? Então, a gente teve uma última declaração política, né, da Organização das Nações Unidas sobre a importância da gente ter ações mais ambiciosas e ter financiamento, né, maior para práticas que produzam mais resiliência, né, e mais resiliência de quem está mais atrás também. Não, a gente não pode deixar ninguém para trás, e a gente tem que, então, puxar e acudir primeiro quem está mais atrás, né. E só queria, assim, para finalizar também minha fala, que esse mais atrás não significa uma fraqueza, uma incapacidade individual, né, ou pessoal das pessoas. Mas uma série de condições sociais, econômicas, urbanísticas, né, e socioambientais, que dificultam essa resiliência. Mas, por exemplo, o caso da Em Busca de uma Moradia, o caso do Banhado e o caso da Em Busca de um Sonho tem demonstrado o quanto, né, as famílias ou quem está também em situação de maior risco é capaz ou é forte, né, é o suficiente para ser resiliente, para resistir a esses múltiplos riscos, né, que vão desde a remoção forçada até os desastres naturais, vamos dizer assim. Então, eu acho que é essa confluência, né, então, da assessoria técnica junto com essa experiência, né, esse saber popular, né, de como resistir, fazer frente a essas ameaças, que a gente precisa agora potencializar e incorporar, né, nos nossos trabalhos daqui para frente. Com certeza. A gente já viu que são experiências muito resolutivas, assim, no sentido de que dá para pensar junto, dá para produzir material, e que é uma constante, né? Então, hoje aqui temos essa grande oportunidade de falar sobre esses 3 trabalhos, né, que foram feitos, que a gente teve, né, um bom resultado no sentido, né, material, nesse sentido de uma construção política, como o Renan pontuou, mas que ainda, né, tem muita luta pela frente. E se a gente está pensando, de fato, nos ambientes sustentáveis, pensar nesse planejamento urbano de uma maneira realmente com as pessoas, para as pessoas, que esses mapas, que esses projetos saiam do papel, a gente precisa, né, estar nesse diálogo constante e construindo juntos.
e a gente vê que um caminho muito grande, né, para a gente enfrentar e conquistar é pela ATIS, é pela assessoria técnica em busca desse direito à cidade. Então, vamos encerrando por aqui, né? Então, agradecer muito a disponibilidade da Ana, do Renan, da Dani, da Nara também, que veio colaborar, falar um pouco sobre o desenvolvimento desses projetos, falar que a gente aprende com as nossas ações também, como ficou bastante evidente, a importância da nossa reunião juntos, né, lá no banhado, e como isso se desdobrou e vai continuar se desdobrando nas nossas ações de ATIS no interior de São Paulo. Muito obrigada, e temos as nossas redes sociais, o site, vocês podem nos encontrar por aí como Associação Veracidade e Maitá ATIS. Um abraço.